Louvado. Boa tarde, queridos e amados irmãos. Mais uma vez estou chegando para celebrar a Deus nesta tarde, nesta live, aonde o Senhor estará operando com grande poder, com grande graça aos corações dos amados irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. É uma tarde de poder, é uma tarde de graça, é uma tarde de glória, onde nós estaremos celebrando a Deus mais uma vez. Glória a Deus. Nesta tarde, o Senhor se faz presente no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse momento de oração, de graça, eu estarei falando sobre uma mulher. Lá no livro de Atos, uma mulher que fez a diferença na igreja de Israel, na igreja primitiva. Nessa tarde eu creio que você vai receber o poder de Deus, a graça do Senhor, o seu coração ficará também quebrantado por esse Deus maravilhoso, que nós estaremos agora celebrando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí você está ouvindo o fundo musical à base do violino. O violino está tocando aí, você pode ouvir. Uma bênção de Deus. Nesse momento agora, Simone Valéria, Lígia Freitas, minha filha, Eliane Cardoso, meu filho Lucas, vocês já estão todos aí ligadinhos à palavra de Deus. Hoje eu vou trabalhar com a Bíblia de Estudo Despertai. Aleluia. O texto sagrado diz, em Atos capítulo 9, em Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Esse nome em grego era Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo roupas e ajudando os pobres. Naquele dia Deus, diz a palavra que Dorcas ficou doente, muito doente. E ela veio a morrer. E levaram o corpo dela e colocaram o corpo dela no segundo andar. Num quarto no andar de cima. E Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope ficou sabendo da morte de Dorcas, mandaram chamar Pedro, que estava em Lida. E Pedro então se aprontou e foi com eles para Lida. Quando ele chegou, encontrou as mulheres chorando
e sentindo a falta dela, eles choravam. E mostrava as vestiduras dela para Pedro. Norma, seja bem-vinda, Norma. Vão se inscrevendo em meu canal, gente. E naquele momento, Pedro, então, ele vai para o segundo pavimento. E ele ora sobre o corpo de Dorcas e a ressuscita e a traz à vida. É isto que Deus pode fazer. É isto que Deus pode fazer. É isto que Deus pode fazer. Louvado seja Deus. Vamos estar orando, em seguida vamos estar entrando na pregação para a honra e para a glória de Jesus. Maravilhoso Deus. Querido Pai. O Senhor é um Deus que opera milagre. O Senhor é um Deus de poder. O Senhor é um Deus de graça. É um Deus que estende a mão no momento em que nós estamos, Senhor, pedindo a Tua presença neste momento de oração. Eu sei, meu Deus, que o Senhor sempre me ouve e sempre me ouvirá. Nesse momento de oração, muitas pessoas vão estar entrando no ar. Eles vão pedir oração. Eles vão, Senhor, pedir que nós possamos orar por eles, amado Pai. E eu não sei, Senhor, o que eu posso fazer com tanta gente sofrendo. Mas eu quero apresentar o Senhor a eles, um Deus que opera milagre, um Deus que opera milagre. E nesta tarde de louvor e graça, eu creio que Deus estará operando, eu creio, Senhor, nos seus milagres, nas suas bênçãos, na sua resposta. Em nome de Cristo, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, visita agora teus filhos, visita agora tuas filhas, visita agora, meu Deus. Não deixe faltar, Senhor, a cura, a libertação, o milagre, a bênção, a vida, a ressurreição, dos sonhos, da saúde de volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe muita gente que está sofrendo neste momento e sofre nesta hora. E às vezes nós ficamos a perguntar o que vamos fazer. O que vamos fazer quando nós encontramos muita gente sofrendo, muita gente pedindo oração, porque eles não sabem o que fazer da vida. Então, nesta tarde, Senhor, eu creio no Deus que cura e sei que você também crê no Deus que cura. Então, neste momento, eu quero que você entre nessa comunhão comigo. Eu quero que você agora entre nesta comunhão e nesta unção comigo. E nós vamos juntos ouvir a palavra. Ouvir a palavra para que eles possam receber a vitória, receber a vida e receber o Senhor. A libertação. Em nome de Cristo,
Em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus. Eu creio que o Senhor pode fazer coisas grandes. Eu sei que só o Senhor pode operar o milagre. Nesta tarde, igreja, nesta tarde, eu gostaria que você viesse comigo agora para a gente clamar ao Deus da glória, ao Senhor eterno, aquele que opera milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Ele acaba de chegar. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo a live. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos do Facebook. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão no YouTube assistindo a live, assistindo esta pregação. Ó Deus, entra no coração do irmão Reginaldo, Senhor. Que Tu possa trazer esta vida de volta, meu Pai. Que Tu possa trazer essa vida de volta, meu Deus. Porque o Senhor é um Deus que opera milagre. Irmã Rosimeire no Facebook, Tânia Maria. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que talvez eu nunca mais volte a ser a mesma pessoa que eu era antes da morte da minha esposa. O meu coração ainda continua em pedaços. A minha vida tem sido uma vida de solidão. Mas não existe momento tão feliz, tão alegre da minha vida, quando eu estou aqui pregando a palavra de Deus para cada um de vocês. Eu sinto Deus presente no meu coração quando vocês se apresentam para a live. E eu sei que Deus está falando comigo de uma forma especial e profunda neste momento. E eu creio também, Reginaldo, que a falta da sua filha é muito grande, Eu sei que a tristeza também é muito grande aí na sua vida. Mas eu sei que Jesus é o Deus que está presente. Eu sei que Jesus, Rosimeire, é o Deus que opera milagre. Eu sei que Ele é o Deus que nos ama e que nos dá vitória. O milagre de Dorcas. O texto sagrado, ele é rico quando ele fala sobre esta menina chamada Dorcas. Ela era uma senhorinha e já tinha sua idade, ela era viúva. Uma mulher para aquele momento de necessidade. O milagre da ressurreição de Dorcas sacudiu o Império Romano naquela época. Pedro estava morando em Jope. Ele estava fazendo o evangelismo e pregando a palavra. Ele estava um pouco distante de Dorcas. Mas quando eles fizeram o chamado, quando ele fez o chamado, a igreja orando,
aquela jovem Dorcas ficou adoecida, ela acabou adoecendo. Então a igreja, fazendo incessante oração, a igreja vai em busca de Pedro. E Pedro, então, ele ouve falar dela. A costureira de Dorcas, a costureira de Jope. Ela fazia roupa para as viúvas, ela fazia aventais, ela era muito prestativa para as pessoas ali daquele lugar. Glória a Deus. Em Atos 9:39, diz o texto que Pedro atendeu o chamado deles. E quando Pedro chega, ele conduz-no para o cenáculo. Todas as viúvas estavam ali e cercaram Pedro. Elas a cercaram. E chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com eles. Ela era a costureira delas. Era ela que costurava suas roupas. Era elas que faziam as reformas e a restauração nas vestes. Ela era uma pessoa útil. E é tão bom quando a gente se torna uma pessoa útil. É tão bom quando a gente se torna uma pessoa útil, uma pessoa que tem utilidade para o reino de Deus, uma pessoa que não vê dificuldade para fazer as coisas, uma pessoa que não vê dificuldade para ajudar o próximo, uma pessoa que não vê dificuldade para ser útil, para servir. E Dorcas era assim. É muito triste quando você perde alguém. Quando você perde alguém que cuida de você. Quando você perde alguém que lava suas roupas, que passa suas roupas. Quando você perde alguém que faz comida para você. Valdir Alcântara, seja bem-vindo. Quando você perde aquela pessoa que você ama, quando você perde aquela pessoa que é o seu chão, a sua vida, que é o seu sonho, que é a sua alegria, a sua felicidade, é muito triste. Às vezes, na maioria das vezes, não é fácil você continuar vivendo. E elas correram. Vamos buscar Pedro. Pedro é o único que pode nos abençoar e nos salvar. Pedro é o único que pode atender-nos. E os mensageiros foram correndo para a casa de Pedro, para onde ele estava. E quando ele chega, ele vê o cenáculo cheio de viúvas, mulheres sofridas, mulheres tristes em agonia. Gritos eram ouvidos naquele lugar. Eles não puderam suportar aquela morte. Porque Dorcas era tão útil, ela era uma pessoa importante, que seus irmãos de fé não puderam suportar a sua morte. Às vezes nós também não conseguimos suportar a ausência de alguém, a ausência da pessoa que nós amamos, a ausência da pessoa que tantos anos fazem parte da nossa vida, pessoa que a gente levanta com ela, dorme com ela, alimenta com ela, vive com ela. A vida da gente era vivida somente para estar ao lado desta pessoa. E agora Noêmia Maria
Nós não temos mais aquela pessoa do lado da gente, Rosa Batista. De repente, esta pessoa é tirada da tua vida de uma forma sobrenatural. De repente, esta pessoa sai da sua casa para ir à padaria, para ir ao mercado, para ir ao varejista, para ir ao posto de saúde, para ir ao hospital, e esta pessoa não volta mais. E você só recebe a notícia: ela se foi, ela se foi. A quem você vai recorrer no momento desse, Reginaldo? A quem você vai recorrer? Não há ninguém para você recorrer. Ela era uma pessoa tão útil. Ela era importante para as pessoas que amavam ela. Às vezes você não dá importância, porque você não ama aquela pessoa. Às vezes você não dá importância, porque você não ama aquele alguém. Mas aquela pessoa tem muita importância. Para quem ela ama e para quem ama ela. Por isso, Maria Madalena, ela viveu o inferno quando ela ficou sabendo. Jesus morreu. Ele se foi. Ele não está mais entre nós. Maria Madalena ficou desesperada. Maria Madalena, ela perdeu o chão. Quando levaram a notícia para Maria Madalena, ele acabou de morrer. O seu Jesus acabou de morrer. Ele deu apenas uma frase: Pai, está consumado. E ele morreu. Maria Madalena começou a gritar. Maria Madalena começou a chorar bem alto e a gritar bem alto. Não, eu não acredito. Não, eu não aceito. Não, eu não posso aceitar. Mas não tinha jeito. Ninguém poderia fazer nada. Dorcas, aquela pobre viúva, aquele povo daquele lugar não puderam suportar. Eles não suportariam a sua morte. Eles não suportariam a morte da sua discípula. Eles não suportariam a ausência daquela mulher chamada Dorcas. Quem agora iria costurar? Quem agora iria restaurar as suas roupas? Quem agora iria se interessar por elas? Quem? Eu abro o meu guarda-roupa. As minhas roupas estão todas amarrotadas. Os armários estão sujos de pó. Eu ainda me lembro. A casa era um brilho. Havia uma limpeza tremenda aqui no meu lar. Ainda está limpo a casa. Mas não chega nem perto de como era a nossa casa. A irmã Rosimeira Esteve, ela conhece a minha casa.
Ela sabe o quanto a pastora Carmen gostava das coisas, tudo limpinho. Não havia pó sobre a mesa. As panelas eram todas branquinhas. Tudo limpo, banheiro limpo, tudo limpo. É a mesma coisa que aconteceu com Dorcas. Aquela menina, ela morreu de repente. Era tão útil e importante. Os seus irmãos não suportaram, por isso Deus permitiu um retorno à vida de Dorcas. É interessante isso, né? Deus não permitiu que Dorcas continuasse morta. Ele disse: Dorcas, retorne. Mas Dorcas não retornou. Sim, ela retornou. Quando a minha esposa estava falecida, já morta, eu orei um monte de vezes, dizendo: Deus, eu já orei para cego, o Senhor curou. Eu já orei para a menina morrendo no hospital e o Senhor curou. Deus, eu já orei para pessoas com câncer, até hoje o Senhor cura. Mas a minha esposa não veio de volta. Ele não trouxe a pastora Carmen à vida de novo. Mas Dorcas, ele a trouxe de volta. Dorcas, ela retornou. Deus permitiu o retorno da vida de Dorcas devido ao sofrimento daquele povo. Então, nesta tarde, eu quero tirar da vida de Dorcas a importância de você ser útil a Deus, à obra de Deus. Você ser útil às pessoas. Você ser útil às pessoas que te amam. Você ser útil para a vida dos outros. Você ser útil para a eternidade. Vamos aprender nesta tarde que devemos ser servos dedicados. Dedicados. A minha esposa, ela era muito dedicada. Eu disse à minha querida irmã Eliane Cardoso, que está na live, uma das coisas que eu mais amo é uma casa limpa, é uma casa bem cuidada, é uma casa onde você vê a presença da esposa, todas as coisas no lugar, dedicação, dedicação, assim como Dorcas foi. Tudo era arrumadinho ali na sua casa, ali naquele lugar, ali no cenáculo. Tudo era bem cuidado. Tudo era bem cuidado. Dorcas! Então eu quero que nesta tarde você aprenda, você ensine a desenvolver esta qualidade. Um estilo de vida marcado pela devoção a Deus. Pela devoção a Deus. Essas 3 coisas eram a marca da minha esposa. 3. Era a marca da minha esposa. Ela era útil às pessoas. Ela era útil aos filhos. Ela era útil aos netos. E útil à família.
Ela preocupava com todo mundo. Ela preocupava com meu filho que tinha acabado de se casar. Ela preocupava com a minha filha Lídia. Ela chegava na casa da minha filha e falava: filha, limpa este fogão, limpa esta geladeira, limpa os armários, tira a poeira dos móveis. A minha filha, que é solteira e está noiva e vai se casar o ano que vem, ela falava com a minha filha: siga o exemplo da sua mãe, seja uma esposa dedicada, seja uma mulher que ame as coisas organizadas. Ela era sempre assim. Ela falava: Abraão, vá fazer a barba. Abraão, você já escovou o dente? Você já tomou o remédio? Abraão, cuide dos seus pés. Abraão, a sua blusa está amarrotada. Ela preocupava com os pequenos detalhes. Ela preocupava com as pequenas coisas. Abraão, você já passou o creme na pele? Você já passou o creme nos pés? Você já tomou o seu banho? Ela era sempre assim. É por isso que eu cheguei até aqui. É por isso que eu cheguei até o 65. Porque eu tive uma mulher que cuidou de mim. Vai chegar um momento na vida que eu não vou conseguir mais viver sozinho na solidão. Vai chegar um momento que eu vou dizer: já basta. Vai chegar um momento que eu vou dizer: eu não quero ser peso na vida de ninguém. Vai chegar um momento que é melhor pegar a estrada e caminhar sem direção, ir aonde a vida nos levar, como diz aquela canção. Porque quando se ama alguém, esse amor ele vive para sempre. Ele vive para sempre. Vamos estar orando pelo José Marques. Ele mora no Ceará. Está tendo muita festa nos bares. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus, meu irmão. Então nós vamos aprender. Vamos aprender nesta tarde sobre devoção. Vamos aprender nesta tarde sobre dedicação. Vamos aprender nesta tarde a ser útil. Diga: eu quero ser útil. Eu quero ser dedicado. E eu quero ser uma pessoa de devoção a Deus. Nós devemos tudo a Ele. Nós devemos tudo a Ele. Nós devemos tudo a Ele.
glória a Deus, aleluia, aleluia. Você deve sacrificar-se a serviço de Deus, não em benefício próprio. A obra de Deus não é o benefício. A obra de Deus não é se beneficiar para si mesmo. Você deve ser abnegar. Abnegar. Estaremos orando, Valdir. Abnegar ao serviço de Deus. Sempre no benefício do próprio, do próximo. Viver para o próximo. A igreja precisa entender isso. Os pastores precisam entender isso. Você não vive na obra de Deus por viver. Você tem que viver na obra de Deus não somente para ir à igreja, mas você tem que fazer o serviço de Deus em benefício do próximo, em benefício das pessoas. Você não pode ficar barganhando na obra de Deus. Eu vou barganhar na obra de Deus. Não é, Graça Maria? Barganhar é fazer troca. O Senhor me abençoa e eu faço a obra. Você não pode usar a obra de Deus para fazer trocas, para fazer negócios. Não podemos viver uma vida de aparência, uma vida de fachada. Viver uma vida, uma imitação. Viver uma vida de hipocrisia. Não. Não é assim que o crente vai viver. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Ela era uma discípula. Ela era uma aluna. E no grego o nome dela é Dorcas. A Bíblia diz que ela estava cheia de boas obras. Cheia de boas obras. Irmã Raquel Rodrigues. Sim, nós vamos orar, irmã Raquel Rodrigues. Em nome de Jesus. Ela tinha muitas obras, cheia de obras. Ela não tinha somente obras, ela era cheia de obras, esmolas que ela fazia. Ela ajudava todos. O dinheiro que ela ganhava, ela distribuía ele para outros. Ela costurava, ela ganhava uma gruja, ela ganhava um incentivo. Ela pegava aquele dinheiro e ela dava para os pobres. Boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela morreu. Era algo para a morte, a Bíblia não fala o que ela tinha. A Bíblia só diz que ela ficou doente e ela acabou morrendo, ela veio a óbito.
ela ficou enferma. E o texto é bem claro, ela morreu. E eles pegaram ela, eles deram um banho nela e a depositaram num quarto alto, lá no alto, para que todo mundo visse, ela está lá no alto. Dorcas, eles a colocaram em cima de uma cama lá no outro quarto que ficava lá no alto. Se tu uma bênção, estarei orando, meu querido. Mariana Batista, receba nossas orações. Rosa Batista, Eulália Carvalho, Zelir Quadra, seja bem-vinda, irmã Zelir Quadra. Homero Ribeiro, seja bem-vindo. Antônio Brito, seja bem-vindo, meu querido irmão do Facebook. Eles deram um banho nela. Mas Pedro, quando ele chegou, ele fez todos a sair ali daquele lugar. Saiam todos. E Pedro então agora se coloca de joelhos. E ele ora. Ele ora. Vamos orar nesta tarde. Irmãos do estado da Bahia, vamos orar nesta tarde. Pedro viu todos chorando. E ele diz: saiam todos. Pedro não queria que ninguém estivesse ali para aplaudir, para bater palma. Pedro não queria que as pessoas o glorificassem como se ele fosse um anjo de Deus ali. Pedro não queria que ninguém o idolatrasse. Ele simplesmente diz a eles: saiam. E quando ficou somente ele e a Tabita, somente ele e a morte, somente ele e o defunto, somente ele e o cadáver daquela pobre viúva, a Bíblia diz que Pedro se coloca de joelho e ele orou. Ele orou. Ele orou. E ele se volta para o corpo. Ele se volta para o corpo. E ele grita bem alto: Tabita! Tabita! Volta à vida! Tabita! Levanta-te!
Bastava uma só palavra. Bastava uma só palavra. Uma só palavra. Uma só palavra. Jesus havia dito a eles: os sinais vão seguir cada um de vocês. Vocês vão orar e eu vou responder. Vocês vão pedir e eu vou ouvir. Vocês porão as mãos sobre os enfermos e vocês curarão. Vocês darão ordem a demônios e eles irão embora. Vocês clamarão aos mortos: levantem, e eles levantarão. Jaime da Silva, seja bem-vindo, meu irmão. Levantem, levantem dos seus túmulos, levantem das suas criptas, levantem da sua morte. Dalvane, escreva no meu canal. Odair Medeiros, escreva no meu canal. Os meus sinais, os meus sinais. Os meus sinais, os meus sinais, os meus sinais, os meus sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, em meu nome. Ela estava lá solitária. Dorcas já estava no paraíso. Ela já estava adentrado dentro do paraíso. Dorcas já estava com Abraão, com Isaac, com Jacó. Dorcas já estava ali se preparando para sentar àquela mesa. Aonde a pastora Carme está agora? Quando ela ouviu alguém gritando o nome dela, alguém gritando o nome dela, alguém gritando o nome dela, Dorcas, Dorcas, levanta. O milagre dos milagres. O milagre dos milagres. Dorcas abriu os olhos. Ela abriu os olhos. Solange, escreva no meu canal, Solange. Vamos estar orando por você nesta tarde. Ela abriu os olhos. Na mesma hora que ela está com Jesus, ela está com Pedro. Na mesma hora que ela está no paraíso, ela está de volta. Talvez ela disse: Pedro, por que você me chamou de volta? Por que você me chamou de volta? Por que você me chamou de volta?
Eu não queria voltar, porque o céu é lindo. Eu não queria retornar, porque lá é maravilhoso. Lá não tem dor, lá não tem morte, não há tristezas ali. Eu estou sentindo a presença de Deus. Conforta meu coração, meu Deus. Nesta tarde, Deus está querendo que você abra os olhos. Deus está pedindo, levanta-te. Abra os seus olhos. Ele clamou a morte. Ele gritou bem alto. Dorcas, Tabita, 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 levanta-te, levanta-te. Ah, irmã Rosa, isto é tremendo. Inscreve no canal, dá o seu like, nos ajude. E quando ela abre os olhos, ela abre os olhos, ela vê Pedro. Ela vê Pedro. Então ela se assenta naquela cama. Ela se assenta naquela cama naquele momento. Mariano Monteiro, vão se inscrevendo no canal. Ela viu Pedro. Ela não viu Jesus mais. Ela já tinha descido do paraíso. Ela já tinha retornado. Ela agora estava ali com Pedro. Ela estava ali com Pedro. E ele dando-lhe a mão. Dando-lhe a mão, a levantou. E Pedro então disse aos irmãos: entrem, 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 ela está viva, entrem. Ela já retornou à vida, entrem. E ele chamou os santos, as viúvas, e apresentou ela viva para elas. Eu não vou te apresentar um cadáver hoje. Eu vou te apresentar uma vida hoje. Eu vou te apresentar uma vida hoje. Se ela tinha morrido, ela tinha ido embora, ela já tinha chegado na glória. Dorcas, a notável discípula. Dorcas, aquela que fez a diferença. Dorcas, o exemplo de fé e obras. Dorcas, a mulher ressuscitada. Aleluia. Um dia o céu vai se abrir e os mortos em Cristo vão ressuscitar. E nós estaremos com Ele para sempre.
Ô morte, onde está o seu aguilhão? Ele ressuscitou dentre os mortos. Muito em breve, nós vamos estar com Jesus. Jesus disse: eu vou atravessar o lago, eu vou para outro lugar, eu vou para outra margem, eu estou iniciando uma nova jornada. Mas eu digo a vocês hoje, um dia eu vou voltar, um dia o céu vai se abrir, e eu estarei voltando. Eu vou levar vocês para estarem comigo para sempre. A morte é apenas uma desculpa. A morte é apenas uma desculpa, como diz a minha filha. Papai, um dia nós vamos ver mamãe de novo. Um dia nós vamos abraçar ela de novo. Eu verei os santos ressuscitados. Moisés, seja bem-vindo, Moisés. Vão se inscrevendo no canal. A ajuda prestada a outro mostra que a palavra de Deus está na vida do servo de Deus. O cuidado com os necessitados. Todo dia está cuidando de pessoas. Somos nós que preparamos o solo do coração delas para a palavra de Deus criar raízes. É isso que eu tenho feito. Eu estou sendo usado por Deus para cuidar do solo do seu coração, para que a palavra de Deus crie raízes aí. Dorcas, aquela que cuidava do solo do coração das viúvas, aquela que cuidava de cada detalhe. Dorcas era fervorosa, ela era abnegada. Eu vou servir a Deus. Para Dorcas tudo era fácil, tudo. Nada para ela era difícil. Nada para ela era difícil. Para Dorcas tudo era mais fácil ao Denise Santos. A ajuda prestada a outros. A palavra de Deus está com teus servos. Ela não contava o tempo e ela não media esforços. Ela sentava na sua máquina de costura e ela ficava costurando. Ela não sabia a hora que ela deveria parar. Ela costurava. Ela não media esforços. Ela não barganhava com as pessoas. Ela não barganhava com Deus.
O que ela tinha não era absolutamente dela. Tudo o que ela tinha era de Deus. E ela sentia um prazer tremendo em ajudar os outros, em deixar os outros felizes. Este é nosso chamado. Esse é nosso chamado. Esse é nosso chamado. Esse é nosso chamado. Uma lágrima. Uma lágrima. Ela não barganhava o tempo dela com ninguém. Ela era uma pessoa que procurava sempre elevar o espírito e o ânimo daqueles que a rodeavam. Ela chegava e falava: olhe, vocês precisam acreditar em Deus. Vocês precisam continuar. Ela sabia suprir as necessidades de cada um. Ela era extremamente caprichosa. E tudo quanto Dorca fazia mostrava sua beleza interior. Para Dorca, ser crente era uma aventura nova a cada dia. A cada dia. Ser crente para nós é uma nova vida. Cada dia para nós é uma nova aventura. Cada dia para nós é diferente. Ela não era assim antes da conversão dela. Foi Jesus quem implantou nela essa vida abundante. E todos aqueles que vinham e conviviam com ela, bebiam daquela fonte. Bebiam daquela fonte, Aldinete Santos. A fonte de água viva fluía do interior de Dorcas. Dorcas era verdadeiramente uma mulher virtuosa. Ela era uma discípula notável. Onde Dorcas colocava a mão, as marcas ficavam. A marca de sua graça e da sua beleza interior. Aleluia. Será que ela não lembra nós mesmos, irmão Odair Medeiros? Será que Dorcas não lembra Jesus? Será Rita Reitor? Será que Dorcas não lembra eu e você? Será que ela não lembra a irmã? Será? Tem alguma costureira me assistindo? Tem alguma costureira me assistindo? Será que você não sente alegria quando você está transbordando pela palavra de Deus? Quando você vai aos cultos? Quando você ajuda os irmãos em necessidades? Para poder contribuir, ser consolado e dar esperança para as pessoas. O que eu estou fazendo aqui, eu estou te dando esperança. Eu estou te dando esperança. Eu estou te dando esperança. Dias melhores virão. Ana Célia está costurando.
a costureira do Senhor. Eu estou te dando uma nova esperança. Esperança. Dias melhores virão. Esperança. Ela dava esperança. Esperança para as pessoas, Tereza Branco. Escreva no meu canal, irmã Tereza. Eulália Carvalho, escreva no meu canal. Esperança. Estamos aqui para dar esperança para as pessoas. A vida cristã é uma vida de esperança. 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 Tânia Maria Carvalho, esperança. Foi Jesus que implantou esta vida nela. Uma vida abundante. Uma vida de graça. Uma vida de poder. Uma vida de alegria. Uma vida sem respostas não é uma vida. Dorcas possuía um brilho intenso. Ela era verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. Dorcas, será que ela ainda está conosco? Tem alguma Dorcas me assistindo aí? Tem alguma Dorcas me assistindo? Tem. Glória a Deus. Em Atos 9:36, Dorcas era uma discípula. Ela era uma pessoa da igreja. Ela era uma pessoa que se dedicava a aprender e a viver o ensinamento de Jesus. Vamos estar orando, cristão, superando limites. Após a morte dela, um grupo de irmãos e tiveram a ideia, vamos chamar Pedro. Ele está em Lida, 14 quilômetros de Jope.
E eles correram para lá. Mande chamar o apóstolo. Mande chamar o profeta. Eles são chamados de santos, separados para Deus. Regina Maria, se inscreva no meu canal. Dorcas era uma discípula de Jesus. Ela fazia parte de uma comunidade de santos. Ela tinha o testemunho de todos. Havia um grupo de viúvas que gostava demais dela, porque ela era bondosa, ela era prestativa, Vanilda Barbosa. Ela era muito prestativa. Dorcas era uma serva de Deus. Ela revelava compromisso com Cristo. Ela é chamada de discípula. A palavra que descreve materia, que é usada no Novo Testamento, significa discípulo feminino. Ela aceitou a Cristo, o convite de segui-lo. Ela era seguidora, ela era serva. Ela é um desafio para nós, nesta geração. Vanilda Barbosa, precisamos de Dorcas. Vanilda Barbosa, inscreva no meu canal. Precisamos de Dorcas. Muitas Dorcas. Muitas Dorcas. Na igreja, na sociedade, no comércio, nas padarias, nas academias, nas clínicas, nas UPAs, nos hospitais. Precisamos de Dorcas. Precisamos de Dorcas em todo o Brasil para cuidar dos pobres. A igreja precisa de Dorcas. Sem Dorcas a igreja não vai triunfar. Precisamos de Dorcas. Eu estou sentindo a presença de Deus, eu não quero acabar a live, não quero. Nossa geração, como tem sido o modo de vida dos crentes hoje em dia? Será que nós temos sido crentes mesmo, devotados e dedicados ao Senhor? Será, irmãos do Face? Será que temos sido cristãos verdadeiramente santos? Jesus pode confiar na gente como discípulo? Será que Ele pode colocar tarefas e cuidado de pessoas de sua obra em nossa responsabilidade? Será? Dorcas é um exemplo na Bíblia de como devemos viver nossas vidas. A palavra de Deus disse que no mundo existe pessoas que não é digno. Gente especial. Pessoas úteis. Pessoa que significa a existência humana, que dá valor à vida humana. A igreja de Jope, ela decidiu buscar a Deus. Dorcas era líder da igreja de Jope. Pedro era o pastor de Jope. E ele morava em Lida. Algo inédito então. A igreja de Jope era uma igreja mais de viúvas.
Vamos orar pelo seu netinho, Simone. Inscreve no meu canal, Simone. Aperta aí, se inscreva no canal. Você que está chegando pela primeira vez na live, fale comigo, Pastor Abraão, estou a primeira vez na sua live. Estou a primeira vez na sua live. Ronaldo Franco Correia, seja bem-vindo, meu irmão. Se for a sua primeira vez aqui, inscreva no meu canal, meu querido. A sua nora está doente. Eu desço as mãos de oração sobre ela agora e que ela seja curada nesta hora. Vanilda Barbosa, inscreva no meu canal, minha querida. Seja bem-vinda. Aleluia. Ronaldo Franco, primeira vez. Seja bem-vindo, meu irmão. Aleluia. Simone, seja bem-vinda nesta live de oração. Eric, Renata, seja bem-vindos, inscreva no meu canal. A ressurreição da discípula morta. Inédito, porque desde que Jesus fora para o céu, este milagre ainda não tinha acontecido. Quando ele volta para a glória, nem o morto havia ressuscitado ainda. Meu Deus, será que no mundo existe pessoas assim, gente? Será que ainda existem pessoas que obedecem a uma ética superior? Será, amados? Por gerações, o olho por olho, o dente por dente, tem regido esta nação. Pessoas que não perdoam. Será que existe pessoas que ainda decidem orar? Será? Firmina, vamos estar orando, minha querida. O cristão não pode viver uma vida de fachada. Não pode. Não pode, Maria, Tânia Maria. Francivânia Firmino, seja bem-vinda na nossa live. Se inscreve no meu canal, minha querida. Aperte a tecla lá de inscrito. Vamos ficar juntos aqui na live. Vamos pregar o evangelho junto. Vamos ganhar almas para Jesus junto. Vocês que estão se inscrevendo no canal agora, vamos junto, vamos invadir o Brasil com a mensagem do Evangelho, vamos levar esta palavra ao mundo. O cristão não pode viver uma vida de fachada. O cristão deve incluir em sua conduta de vida e oração a palavra de Deus. Oh, Adelso Pires, estarei, meu querido. Vanilda Barbosa, peço oração pela minha vida. Eu vou orar pela Alcione, esposa do Adelso. Meu Deus, quebra o espírito de macumbaria, Senhor. O cristão tem que aprender a boas obras. Ele tem que aprender a ter fé, a exercitar a fé, demonstrar em obras. A irmã Dorcas deixou a nós esta excelente lição. Uma vida de fé cheia de obras, cheia de boas obras. Ela ajudava muitas pessoas. Maria Aparecida, vamos estar orando. Aldenice Santos, vamos estar orando. Ela doou bastante de si mesmo para as pessoas.
Aleluia. Ela via muitas viúvas ali na igreja, viúvas que não tinham agasalhos, viúvas que não tinham roupas, e Dorcas recolhia os tecidos, fazia túnicas, ela fazia vestidos para elas, ela também ajudava os pobres, não podiam comprar tecidos, e ela fazia roupa para eles. Que mulher valorosa, mulher que desafia, e nós deixamos a teoria a respeito de amar a Deus e amar ao próximo, colocar em prática o cuidado pelas pessoas. Que mulher valorosa, que mulher valorosa. A importância de cuidar dos outros. Eu sei que eu não posso te ajudar em nada, mas eu posso orar pela sua vida. A minha filha Lídia já está anotando o teu nome de oração. Eu posso orar por você esta tarde. Eu posso te apresentar a Deus à noite. Eu posso dizer a Deus, abençoa teus filhos. Glória a Deus. O amor ao próximo, dedicar nosso tempo, ser útil e ser necessário. Dorcas está nos mostrando o desafio da generosidade. Uma serva que ajudava financeiramente os mais pobres. Ela tinha piedade, ela tinha amor. Sim, muitas pessoas ganharam de presente de Dorcas roupas que precisavam e gostavam muito dela. A lição que nós podemos extrair da vida desta abnegada mulher é que sempre quando ela fazia alguma coisa, ela fazia com amor, porque ela fazia para Deus. Essa generosa serva de Deus, ela desafia a gente a amar a Deus mais, e as pessoas mais do que ao dinheiro e bens materiais. Aleluia! Aleluia! Como tem sido o seu ministério como servo de Deus? Como tem sido? Você tem envolvido regularmente na prática de boas obras? Tem? Glória a Deus. O mundo já esqueceu de muitas coisas que aconteceram, mas as obras de Dorcas sempre serão lembradas. Sempre, irmã Rosa Batista. São citadas na palavra de Deus. A ferramenta de Dorcas era uma agulha. A agulha era a ferramenta de Dorcas. Vocês já pensaram, irmão do Facebook? A ferramenta de Dorcas era uma agulha, irmão Jaime. Uma agulha somente. Era a ferramenta de Dorcas. Ela trabalhava para vestir os pobres. Ela pregava o evangelho com agulha. Era Dorcas. E ela fazia isso, era porque ela amava Jesus. Ela amava os pobres. A nossa pregação aqui, somente por palavras não vale. Se você ama Jesus, você nunca deve esquecer da compaixão.
Você nunca deve esquecer do amor. Não desista, Francisvânia Firmino. Não desista. Não desista. O que importa é saber manejar bem o dom, né? Para o progresso do reino de Deus. E não para o nosso interesse. E o interessante aqui é que Dorcas, ela não usava o dom dela para ganhar dinheiro. Ela não usava o dom para ganhar dinheiro. Mas ela usava o dom para ajudar os pobres. Minha filha Lídia, pega o nome aí do Júlio César. O nome dele é Júlio César. Ele está pedindo oração para o Geraldo Gomes, que está com câncer. Pelos olhos da fé, eu venho nesta tarde repreender esse câncer, em nome de Jesus. Ó Deus, que as lutas da Vanilda sejam agora destruídas pelo seu grande poder. Meu Deus, meu Pai, abençoa o Júlio César, Senhor. Júlio César, se inscreva no meu canal. Me dê um voto de confiança, meu irmão. Dê um voto de confiança para esse canal Mensagem da Cruz. Me leve para o Brasil. Me leve para o Brasil para pregar o evangelho genuíno. Me ajude. Não importa qual seja o seu dom, o que importa é que você aprenda a manejar esse dom bem, para o progresso do reino de Deus. Dorcas usava o seu talento, o seu talento. Ela usava o talento. Lídia, pega o nome de Alípio, o nome do Valdir, o nome da Vânia, da Vanessa. Pega o nome, Senhor. Pega o nome. Pega o nome, minha filha, para a gente orar por eles hoje à noite. Ela usava o seu talento com a maior graça que ela tinha, a maior graça. Após a sua ressurreição, ela voltou a servir as viúvas, ela voltou a servir os órfãos e todos que necessitavam dela. Ela poderia parar o ministério dela, mas ela não parou. O seu amor pela obra, ela concluiu com carinho e ela continuou servindo ao Senhor com alegria. Eulália Carvalho, faça tudo com alegria. Glória a Deus, aleluia. Dorcas, através da sua ressurreição, muitas vidas foram sacudidas do sono interior e se entregaram a Jesus Cristo. Aquele lugar de luto voltou a ser lugar de vida, voltou a ser um lugar de festa. Eu trago você para a minha casa agora. Agora eu trago você para a minha casa. Você sente a presença do luto. Você sente a presença do silêncio. Você sente a presença da tristeza, da angústia. Você olha para o ambiente e você sente aquele ambiente silencioso. Você olha para o ambiente está silencioso. Está tudo em silêncio.
solidão. Dorcas estava ali solitária, sem alegria, sem paz, sozinha, solitária. Mas agora o luto foi embora. E a alegria então retorna para aquele ambiente. A alegria agora retorna para aquela casa. Porque a vida entra ali de novo. A vida chegou ali de novo. É verdade, Eliane. Não é fácil, Eliane. Não é fácil. Aquele lugar voltou a ser um lugar de vida. Aquele lugar, Aldinete, voltou a ser um lugar de festa, aonde Deus está sempre operando os seus milagres. Torna-se um lugar bom, torna-se um lugar de eterna felicidade. Todos querem estar aonde o poder de Deus é sentido. E naquele momento, eles sentiam a presença de Deus. O capítulo 21 do livro de Crônicas, ele apresenta para nós a história de Jeorão, filho de Josafá. Rei de Judá. Esse rei morreu e não deixou saudade para ninguém. A história de Jeorão, a virada de Dorcas, foi bem diferente. Ela era uma discípula santa e amorosa. A morte dela trouxe profundo pesar à igreja. Ela era tão querida e estimada que enviaram emissários até Pedro, para que ele viesse correndo a Jope. Eles criam que Deus poderia trazê-la de volta, porque ela era piedosa. Havia alguém digno de tal milagre. Esse alguém era Dorcas. Essa alguém era Dorcas. Pedro, ele chegou ali. Ele pediu que todos saíssem do quarto. E no nome de Jesus ele sabia que ele poderia trazer Dorcas de volta. Assim o Senhor terá liberdade de manifestar o seu poder. Se vocês que estão na live crerem agora, deixarem incredulidade de lado, todos que estão aqui precisando de oração, de uma cura, vão receber.
A igreja já tinha pago o sepultamento de Dorcas. Mas eles falaram: não, não vamos levá-la ainda para o cemitério. Vamos esperar Pedro chegar. Pedro havia pouco tempo antes curado o paralítico, Enéas. E eles esperavam que, através da oração da fé, a fé de Dorcas, a vida de Dorcas retornasse, no nome de Jesus. E Pedro, eles mostraram as roupas que Dorcas fez para eles. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. E naquele momento Pedro ora. Ele tem compaixão, oração e fé. E ela levanta, ela retorna, ela está viva, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nesse momento de oração, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu intercedo pelos Seus filhos, Senhor. Eu intercedo pela igreja. Eu intercedo, Senhor. Eu intercedo pelos doentes. Isis Esteva, se inscreva no meu canal, irmã Isis. Nesta hora, filho meu, aceita as minhas palavras, e os dias da sua vida se multiplicarão. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Neste momento de oração, Tiago Aurélio, ó Deus, opera o teu grande milagre sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão aflitos, sobre aqueles que precisam de uma oração. Os irmãos do Facebook, o pouquinho que está ali assistindo, Senhor, abençoa eles. E esses milhares que estão aqui na nossa live no YouTube, tem mais de 2.000 pessoas nos vendo agora, aqui no YouTube. Deus abençoe vocês. Deus cura vocês. Que Ele possa operar o grande milagre da mudança na vida de vocês. Obrigado, Is. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando agora. A live foi uma bênção. Deus falou ao nosso coração de tal forma. E eu quero, com a ajuda de Deus agora, encerrar esta live, dizendo a você de coração: creia. Creia porque o Senhor te ama demais. Creia porque Ele se interessa.
Creia porque Ele é o seu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus possa operar o grande milagre. Agora, neste momento, eu vou deixar um louvor aqui para você. Glória a Deus. Quando a igreja voltou e viu Dorcas ressuscitada, você imagina a alegria daquele povo. A alegria daquele povo. Quando ele chega e eles veem ele operando o milagre. É lindo, maravilhoso servir a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os queridos e amados irmãos. Aleluia. Deus abençoe os amados irmãos com as maiores bênçãos dos céus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a nossa querida irmã Vanilda Barbosa por estar aí nos assistindo. Agradecer a todos vocês que participaram, que choraram comigo, que sentiram a minha dor, que sentiram o meu coração, que sentiram as minhas lágrimas e estão dizendo: meu Deus, se eu estivesse lá agora eu ia consolar o meu pastor, eu ia dar o meu ombro para ele chorar. Eu sei que muitos de vocês fariam isso. E por esta razão, eu amo todos vocês. Aqui você tem um pastor que ama vocês, de coração mesmo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu sou aí de Camanducaia. Eu sou daí de Camanducaia. Eu morei em Camanducaia há mais de 5 anos.
Meus pais eram de Camanducaia. Cadê ela? A Vanilda Barbosa. Na época, meu pai era um homem muito rico. Ele tinha umas 20 casas aí perto da Igreja Católica, na Rua de Baixo. A família do Augusto Caipira aí de Itapeva adotaram um dos meus irmãos, que foi para o orfanato Luiz Antônio. Hoje ele chama Luiz Augusto Lemes. Luiz Antônio Augusto Lemes. A mãe dele era chamada de Ditinha. Eu morei em Itapeva, morei em Camanducaia, meus tios moravam em Cambuí. Eu sou aí da região. Eu não puxo muito o R, porque eu acostumei com o linguajar aqui de Minas Gerais, da capital. Mas o meu irmão, ele tem uma academia aí na cidade de Camanducaia. Ele mora lá em Itapeva, Avenida Independência, número 87. Quem sabe um dia a gente vai aí em Camanducaia rever os meus parentes e a gente dar uma passada aí para te conhecer. Eu tenho muitos irmãos esparramados por aí do primeiro casamento do meu pai, que ele foi casado 3 vezes. Eu tenho irmãos de 80 anos que eu nem conheço. Amém? Camanducaia. Camanducaia, minha cidade. Deus abençoe você. Aleluia. Aí faz muito frio mesmo. Tem um lugar chamado de Monte Verde. É só você me agendar e fica pertinho de São Paulo. Daí eu vou para São Paulo, pregar em São Paulo. É só você falar com o seu pastor, mostra para ele as lives, mostra para ele o nosso testemunho aqui no Facebook, no YouTube. Pastor Abrão, ex-leproso, ex-mendigo, e nós vamos aí. Tá bom? Temos uma missão aqui em melhoramentos. Tem que melhorar mesmo. A situação não está fácil. Camanducaia, minha cidade. Meu pai é enterrado aí em Camanducaia, você sabia, né? O titio Basílio da Veiga morava em Camanducaia, no centro. O tio Basílio, Evaristo. Papai eram irmãos. Uma bênção de Deus aí. Glória a Deus. Ir pregar aí vai ser um privilégio para mim, tá bom? Sim, a nossa família é muito conhecida, a família dos Veiga. A família dos Veiga são todos parentes meus. Evaristo da Veiga, Júlio Veiga de Souza, Basílio da Veiga, a minha tia chamava Ana. Eu tenho muitos primos aí, muitos parentes aí de segundo grau, terceiro grau. A vida é corrida, né? E não dá tempo da gente ir ver os irmãos aí. O meu desejo é conhecer vocês todos. Todos que fazem parte da live. Nós temos pessoas maravilhosas aqui no meu canal. Gente de São Paulo, do Ceará, de Alagoas, do Amapá, Amazonas, Manaus. Vocês são lindos, vocês são pessoas maravilhosas. Seria um prazer conhecer o maior número de pessoas que fazem parte do nosso canal. Que Deus abençoe os irmãos. Olha, a Lourdes é do Mato Grosso do Sul, tá vendo? Olha que bênção de Deus. Aí, se você fazer minha passagem, eu vou pregar em alguma igreja aí, tá bom? Aí é bênção, né? Até, Vanildo. Fica com Deus.